Um bom domingo para vocês, nossos irmãos membros da Igreja Presbiteriana Betânia do Distrito Federal. Um bom domingo para você que está navegando pela internet e chegou até o nosso canal no YouTube. Aproveite este momento, reúna a sua família, ore, cante louvores, meditemos no texto bíblico. Afinal de contas, hoje é o dia do Senhor. O texto no qual teremos a nossa meditação será o que se encontra no Salmo 46, versos 1 a 3, depois o verso 11. Salmo 46, versos 1 a 3, depois o verso 11. Abra sua Bíblia, leiamos. Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Louvado seja Deus. Que Ele nos abençoe na meditação da sua palavra. Desastres naturais são muito temidos pela humanidade ao longo dos séculos. Terremotos, pestes, tsunamis, guerras, vulcões, doenças e cenários apocalípticos povoam o nosso imaginário. Existem literaturas e filmes que retratam quadros assim. Talvez você se lembre do filme Twister, que expressa o temor de uma devastação causada por tornados. Ou você se lembre ainda do filme Armagedon, que explora a iminente extinção da humanidade resultante do impacto de um asteroide. Ontem eu me recordei de um outro filme, esse de 1995, um filme chamado Epidemia. Nesse filme, uma pequena cidade da Califórnia é posta em quarentena devido à exposição a um vírus fatal. Parece que estamos dentro de um filme desses, não é mesmo? Temos presenciado um temor generalizado devido ao novo coronavírus. Nós, inclusive, estamos privados de nos reunir e congregar fisicamente por causa dos temores e preocupações com a nossa saúde e a saúde dos nossos queridos. Já dizia o velho ditado, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Mas, diante desse caos e de tantos temores, onde está Deus? É possível que a nossa fé seja abalada por conta de tantos acontecimentos? Como a nossa fé responde aos tempos de coronavírus? Qual é e onde está a nossa confiança nos tempos de crise? O Salmo 46, ele foi escrito pelos coraitas, uma classe sacerdotal que recebeu esta designação porque era descendente de Corá, um personagem bíblico marcado por erros e consequências. A palavra de Deus relata no livro de Números, capítulo 16, que Corá foi um levita que questionou a liderança de Moisés na condução do povo de Israel pelo deserto. Ele desconfiou da palavra de Deus que havia determinado Moisés como libertador e guia do seu povo. Na resolução da sedição, daquela rebelião que Corá iniciou, Moisés então chama o povo e anuncia: agora vocês verão que Deus me enviou para realizar todas as obras que realizei no deserto, que isto procedeu dele. Se estes homens, Corá e seus seguidores, morrerem de causas naturais, eu não sou enviado do Senhor. Agora, se acontecer alguma coisa maravilhosa e a terra engolir estes homens e tudo que é seu, então vocês saberão que estes homens desprezaram a Deus. E a palavra de Deus relata a respeito desse episódio histórico que no mesmo instante a terra se abriu e tragou a Corá e seus seguidores, e eles desceram vivos às profundezas e a terra se fechou novamente sobre eles. A descendência de Corá não acompanhou a rebelião de seu pai e não foi tragada pela terra, mas presenciou, viu o justo castigo de Deus. E isso certamente foi ensinado de geração em geração. Agora, no Salmo 46, os coraitas lembram de alguma forma o que aconteceu ao seu antepassado. E mesmo diante da mais terrível angústia, os coraitas entoaram um cântico de confiança que demonstra que Deus é refúgio em meio ao caos e às adversidades. Veja comigo os versos 1 a 3. Eles revelam que Deus é refúgio e fortaleza nos momentos nos quais parece que Ele não está presente. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se derretam e afundem e sejam sacudidos pela fúria dos mares,
Ainda que a terra se abra para os engolir, como havia feito com seu pai Corá, os coraitas afirmam: não temeremos. Para os coraitas, as dificuldades do momento, por mais catastróficas que parecessem, eram apenas circunstâncias. Circunstâncias para revelar o cuidado, o poder e a soberania de Deus. Nos nossos dias, o mundo está abalado por notícias que trazem inquietação, que trazem imensa preocupação. Estamos diante de uma reconhecida pandemia por autoridades de todo o mundo. Temos muitos motivos para temer, mas temos também a maior de todas as razões para não temer. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é soberano. Ele cuida de todas as coisas. O mundo aparentemente está de pernas para o ar, um caos, mas apenas aparentemente. Nada está fora do controle de Deus. Ele continua soberano, ele continua sendo Deus e ele usa as circunstâncias para mostrar que ele continua fiel e poderoso, continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Como poderíamos experimentar o refúgio que encontramos em Deus se não experimentássemos as adversidades e as situações que nos levam a procurar abrigo seguro, a procurar um refúgio secreto, a procurar uma fortaleza? Você está preocupado com o caos financeiro que tem derrubado as bolsas em todo o mundo? Deus é o nosso refúgio. Você está ansioso com os riscos do coronavírus e a exposição a esta nova doença? Deus é nossa fortaleza. Mas veja bem, devemos nos precaver e nos cercar de cuidados para evitar que nós e os nossos amados não sejam contaminados ou acometidos por essas enfermidades. Nossa confiança em Deus não deve dar lugar à negligência. Vamos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, pois Deus certamente fará a parte dele. Deus é soberano, mas nós temos responsabilidades que não devemos ignorar. Seja cuidadoso com a higiene. Lave as mãos com água e sabão. Utilize álcool em gel. Reporte às autoridades os casos suspeitos. Cumpra as recomendações e as determinações das autoridades sanitárias com alegria e confiança de que Deus está no governo de todas as coisas. Deus certamente cumprirá as suas promessas. Nós encontraremos nele, principalmente nele, o nosso lugar de refúgio. A grande promessa que ele nos dá neste salmo é a que está no verso 11 e que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus está conosco. Essa expressão nos é muito familiar, não é mesmo? Ela se resume em um nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E este é um dos nomes do nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Nos momentos de adversidade e preocupações, Cristo está conosco. Foi o que ele prometeu em Mateus 28:20. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Ele está conosco nas nossas casas, quando nos resguardamos do convívio social para evitar contaminações. Ele igualmente está conosco em meio às preocupações da enfermidade. Ele certamente está conosco em meio às instabilidades financeiras. Ele está também conosco no isolamento de casos suspeitos. Ele está conosco no isolamento dos casos confirmados de coronavírus. E porque Ele está conosco, Cristo é a torre segura na qual nos podemos refugiar. Olhe para Cristo. Confie, meus irmãos, em Cristo. Descanse em Cristo. E que em nossos lábios estejam as mesmas palavras dos coraitas. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que os mercados financeiros sejam abalados e ainda que o coronavírus se espalhe sobre a face da terra, nós não temeremos. Não temeremos. Temos o Deus conosco, Emanuel. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em Cristo, meus irmãos, nós definitivamente colocamos a nossa confiança nos momentos de crise. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.
Aqueles membros da igreja que desejam fazer pedidos de oração, pedidos de agradecimento, podem enviá-los pelo nosso grupo de WhatsApp destinado para este fim. Se você deseja mais informações, você que não é membro da nossa igreja, ou quer fazer contato conosco, acesse o nosso site www.ipbetania.df.com.br. Uma boa semana e que Deus nos abençoe.